Bem-vindos de volta ao nosso curso de meditação. Nós vamos começar com uma frase. Um ser humano é parte do todo chamado universo, é uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos, como algo separado do resto, um tipo de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma prisão para nós, restringindo-nos a nossos desejos pessoais e à afeição por algumas poucas pessoas ao nosso redor. Nossa tarefa deve ser nos libertarmos dessa prisão, aumentando o nosso ciclo de compaixão para alcançar todas as criaturas vivas e a natureza inteira em toda a sua beleza. Ninguém é capaz de alcançar isso completamente, mas o esforço para tal realização é, em si, uma parte da libertação e uma base para a segurança interior. E hoje nós vamos começar com grupos terapêuticos. É muito importante entender sobre grupo terapia, porque agora você vai para um lugar mais amplo, um lugar onde você vai ajudar a conduzir outras pessoas na prática meditativa. Os grupos terapêuticos, né, nós temos aí remotas, é, remotos tempos aí falando sobre grupoterapia, que começou ao redor da fogueira. Quem é que não estudou aí os povos antigos e como eles começaram a agir em grupo, com essa facilidade que era estar em grupo e não sozinho, e nem mais como um nômade, mas sim como uma pessoa, uma sociedade, uma civilização, um grupo que lutava por um bem maior, uma organização, né? Então, o grupo terapêutico ele vai trazer essa abordagem bem antiga, né? Interagindo uns com os outros, não é o problema de um, mas sim do grupo, né? Não vai ser mais focado a atenção em si, mas em todos ali, em como eles estão, né? Em conjunto. E então, como você vai fazer a organização do grupo de meditação? Então, a gente vai trabalhar com um modelo, mas obviamente você vai adaptar à sua realidade. Hoje nós temos grupos online, grupo presencial, né? Então, o ideal seria encontros semanais de 1 hora de duração, 2 horas no máximo, para grupo de até 10 pessoas. Começa com o menos possível para poder dar atenção a todos. Para um grupo maior, um tempo maior, para que todos se sintam acolhidos. Se o valor for social, pode solicitar que traga também algo para compartilhar. Caso contrário, tenha sempre um lanchinho, né, para o final da atividade, para não dispersar. Você vai receber a todos e conduzir e controlar o tempo de cada atividade. Você é o facilitador da técnica. E o seu objetivo é acolher e para administrar conflitos que vão surgir ali, tanto pessoais como do grupo mesmo, para que o paciente alcance o bem-estar e a segurança. Lembre-se que, apesar de ser um grupo, ele é composto de personalidades individuais. Nós precisamos focar em cada um dos participantes, como ele está se relacionando com o grupo, para garantir que ele esteja integrado. Porque eu já tive grupos em que o grupo não aceitava dos membros, porque a pessoa fazia muito barulho, né? Ela não se concentrava e acabava atrapalhando as pessoas. Então, o grupo estava querendo excluir essa pessoa. Então, o desafio era integrá-la dentro do grupo, né? Pode-se usar o que chamamos de quebra-gelo, que vai desde a apresentação pessoal feita de cada membro, os comes e bebes, diverti-los, fazer perguntas fechadas para obter respostas objetivas e sucintas, pedir feedback após o trabalho. Técnicas para grupo, técnica de apresentação. A gente pedir sempre que o novo membro entrar, ou se você já tem um grupo fechado, né, logo no início, na primeira vez,
que isso facilita o entrosamento, desinibe os participantes, favorece um clima agradável e descontraído e deve ser utilizado no início das atividades em grupo. Técnica de aquecimento ou vitalizador. Exercícios rápidos, objetivos eficazes para levantar o grupo, desaquecer e acender, descontrair o grupo. Então, a gente pode fazer uma técnica de uma dinâmica ali, uma brincadeira, algo que o grupo divirta, relaxe, para depois entrar, né, realmente nas técnicas que a gente vai propor. Pode ser um desafio, pode ser algo bem interessante. Técnicas de relaxamento. Utilizamos as técnicas, por exemplo, de aquecimento inicial ali para o corpo, ainda não é meditação, para liberar tensões, cansaços, dispersões do grupo, né? Favorece um clima agradável entre os participantes e mostram-se saudáveis para a realização de atividades posteriores. Técnica de meditação, que busca o encontro do participante consigo mesmo. Isso aqui já vai não ter a interação, digamos assim, mas é para dentro. São aprimoradas para aplicar um modelo específico com o grupo e devem ser conduzidas com sabedoria e sensibilidade por parte do facilitador. Técnicas de avaliação devem ser aplicadas em momentos de conclusão dos trabalhos, no intuito de avaliar todas as etapas vivenciadas e o processamento, o fechamento das questões levantadas pelo grupo. Então, gente, vocês vão perceber que muitas vezes o grupo vai começar com um desafio, o próprio grupo vai trazer esse desafio para o tema, ou às vezes a gente levanta esse tema para trabalhar com o grupo. E é importante ter o fechamento, né? O benefício da interação. Por que meditar em grupo? Melhora nas relações interpessoais e desinibição. Aí aqui tem no número 2 aqui, o vínculo criado entre os participantes de um grupo terapêutico são muito peculiares. A intimidade compartilhada no contexto do processo grupal permanece para a vida toda como referência de como podemos participar das construções de uma rede relacional capaz de dar continência a nossos objetivos existenciais. Aí nós temos reflexão, aprendemos com as experiências do outro. Então, assim, mesmo que a pessoa não interaja, não fale, a gente está ali aprendendo. Chega um momento que a gente está passando pelo mesmo problema, mas a gente lembra de alguém lá do grupo e como foi trabalhado esse aspecto, a gente traz para a nossa realidade, porque de alguma forma foi vivenciado isso já. Então, aí, número 1, os neurônios do espelho permitem o aprendizado apenas pela observação e comunicação para reduzir o comportamento, para reproduzir o comportamento do outro. Ao se espelhar no outro, é possível compreender qual o ponto de vista ou a interação de pessoas próximas, ou seja, se colocar no lugar do outro. Então, a gente aprende por ver o outro, as experiências do outro. Por isso que é muita contribuição. E depois melhora na comunicação cooperativa e empatia. A gente começa a ser mais solícito, ser mais... temos uma interação mais empática e assim, e menos antipática, menos focada em si mesmo, mais no grupo. Isso é muito importante para a vida, né, gente? Não só para o aspecto dali do ciclo de meditação, mas sim para a vida. Requisitos básicos para facilitar grupos. Saber ouvir. Isso aí é muito importante, gente. Tem muita gente que quer falar conteúdos, mostrar que sabe, mas o mais importante dentro do tratamento é ouvir cada participante. A técnica em si, ela vai contribuir de alguma forma, mas a maior contribuição de um facilitador de um grupo é ouvir as pessoas que estão lá. Sintetizar os comentários, ou seja, muitas vezes a pessoa quer uma terapia só para ela ali, ficar 1 hora falando. Não, saber falar assim, olha, gente, vamos falar rapidamente para que o grupo inteiro participe. Se você tem essa necessidade de falar 1 hora aí, a gente está disponível para fazer esse atendimento personalizado, que aí você chama para meditação sozinho, né? Com você. Dar o rumo mais adequado. O que é o rumo mais adequado?
A pessoa às vezes está fugindo do contexto, não era para estar trabalhando aquilo ali. Então a gente volta para o trilho, tá? O tempo inteiro voltando para o tema atual. Manter os comentários dentro do contexto, senso de humor, né? Nada de levar para o pessoal, nada de trazer. Muitas vezes a gente precisa conduzir o grupo para relaxamento, né? Muitas vezes fica tenso a interação do grupo ali. Algum comentário que pode prejudicar. Exemplo, política, religião tem sido muito debatido entre grupos, né, atualmente, e não é uma coisa muito legal. Então, trazer de volta e falar assim, gente, liberdade de cada um, aqui no nosso grupo é aberto, não temos uma preferência, de todos são bem-vindos e tudo mais, tá? Ter clareza nas suas colocações, ter postura profissional, respeitar e manter sigilo, procurar o mais conhecimento, habilidade, iniciativa. Então, assim, a gente pede não só para o profissional, mas também para o grupo. Tudo que for tratado aqui, fica aqui, né? Para que a pessoa sinta essa liberdade e essa confiança de se entregar no processo. Promover um relacionamento agradável, competência interpessoal com todos os membros do grupo. Não adianta você ser antipático também e querer abrir um grupo e não ir com a cara dos participantes, né? Você mesmo vai se detonar. Estar aberto, mesmo diante das opiniões contrárias, aceitar, bom, aceito sua colocação, e aí você vai, bom, mas muitas vezes a pessoa quer colocar assim, mas eu já tive uma pessoa que dentro do grupo falou assim, mas fulana fala ao contrário de você, ela fala isso, isso e aquilo. Tudo bem, aceitamos, né, que tem outra pessoa com um ponto de vista diferente, mas neste grupo nós trabalhamos com essa técnica desta forma. Existem milhares de técnicas, mas nós escolhemos essa daqui. Né? Então, a gente mostra que naquele momento vai ser trabalhado daquela forma como a gente escolheu, né? Que existem sim outros pontos de vista que todos são complementares, nenhum são contrários. Não polemizar com suas crenças, ser paciente e flexível. Tá? Às vezes a gente tem nossas próprias crenças e a gente quer que o outro tenha também. Aí tem aqui o Confúcio falando: escuto e esqueço, vejo e lembro, faço e aprendo. Interessante, né? O perfil do facilitador, então. Como que tem que ser a pessoa que vai facilitar grupos? Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Então, participante. Quando você é um perfil participante, o facilitador se coloca como aquele que se importa com aquilo que o grupo está vivenciando, como aquele que estabelece uma relação sincera. Então, tem no início ou no começo de uma fala daquela vivência, eu me coloco como participante. Também fui trabalhada naquele processo e compartilho aquilo que eu senti, aquilo que eu percebi como participante na minha vida. Tá? Educador, naquele momento em que a gente vai trazer um conhecimento para o grupo, né? Para as pessoas que participaram de um processo de intervenção, possam aprender. É necessário que o profissional assuma uma postura de facilitador do processo de aprendizagem e não de um professor que simplesmente transmite um conteúdo. Então, assim, um conhecimento. Eu estou transmitindo parte de algo. Pode ser que a pessoa também tenha algo para contribuir ali. Eu não sou detentora de todo o conhecimento, né? Eu conheço parte do conhecimento. E essa prática estimula o grupo a buscar autoconhecimento e abrir-se para o conhecimento externo. Então, quando eu estou dando curso de qualquer coisa, eu sempre falo, às vezes a pessoa fala que é tudo mastigadinho. Eu falo, cabe aí uma pesquisa. Eu posso até falar, olha, autores tal e tal são ótimos de referência, né? Mas é bom você estar lendo, é bom você estar conhecendo, vendo vídeo e tudo mais de autores confiáveis, né? Que a gente indica. Então, aí a pessoa vai partir para esse movimento, né? Mediador. Então, a gente vai fazer esse papel quando tem ali um conflito. O facilitador mediador é aquele que estabelece ponte entre os saberes, as vivências do grupo e saberes externos,
como diferentes teorias e técnicas desenvolvidas pela humanidade. Então, muitas vezes, como eu falei, a pessoa vem com fulano de tal, ensinou assim, você está ensinando assado. Bom, então a gente fala, existe também a técnica da outra pessoa, excelente que você tem. Você vai experimentar esta primeiro, depois você vai experimentar a outra e você vai poder saber, por exemplo, o que a pessoa, qual foram as sensações experimentando as duas técnicas, fazer uma escolha, porque aí é uma escolha pessoal. Ou às vezes um com o outro começa ali a debater. Então, a gente vai trazer essa mediação entre conhecimento, mediação entre conflitos, mediação entre tudo. Mediar é trazer o objetivo de pacificação e de interação. O aprendiz, facilitador aprendiz, é aquele que não traz respostas prontas, mas prima pela troca de experiências, histórias, vivências e reflexões que cada um traz para o grupo. Aí você pode propor, em algum dado momento, as pessoas trazerem suas experiências e aceitar, acolher a experiência de cada um. Requisitos básicos para aplicação das técnicas e grupos. Conhecer todos os passos das técnicas de grupo para aplicar com segurança. Então, não adianta nada você faz esse curso, aprende alguma técnica, não pratica na sua vida, não vai fazer os seus estudos, e aí vem alguém com mais conhecimento que você, e aí, como é que faz, né? Possibilitar um clima de espontaneidade que os participantes se sintam livres à vontade para participar da vivência. Então, eles precisam saber que eles podem contribuir, mas que quem está facilitando é você. Só isso que eu deixo de dica aí. Mas que eles tenham essa facilidade de se abrir, e você pode dizer, olha, no final nós vamos nos abrir para conversar sobre isso. Agora nós vamos seguir a técnica. Então, você vai conduzir, né? Saber que qualquer que seja o resultado alcançado com uma técnica, a experiência será objeto da reflexão e da aprendizagem. Então, mais importante do que teorias é o nosso próprio ser, né, interagindo com aquela técnica e sendo transformado. Notar que as técnicas de grupo devem ser adaptadas de acordo com a realidade e tamanho do grupo e espaço físico, né, gente? E no fim, a gente vem com os feedbacks em grupo, que é o descritivo. Ao relatar um evento sem julgamentos, reduzem-se as possibilidades das reações defensivas. Então, se eu conto uma coisa e o grupo julga, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar na defensiva, não vai se sentir aceita naquele grupo. Mas se o grupo aprendeu o não julgamento, a pessoa pode falar uma bobagem e tá tudo bem. E aquilo segue o fluxo. Fez parte ali do contexto. 2. Específico, dizer o que pode melhorar, facilitar o processo, sem rotular ou criar uma crença limitante ou bloqueio. Eu tive uma vez uma experiência de uma pessoa que se achava melhor do que o resto do grupo. Isso foi muito chato, né? Porque ele rotulou as pessoas como se elas tivessem fossem doentes por estar compartilhando seus problemas ali, e ficou muito chato para o grupo, né? E isso, na verdade, era um próprio bloqueio dele de não se abrir para o autoconhecimento. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele que realmente todos nós temos defeitos, temos sombras, temos problemas, senão nós não estaríamos encarnados, já seríamos Buda, Jesus, né? Então, que a gente precisaria se abrir para ver, para mostrar aquela parte em nós que a gente não estava querendo ver, e que o grupo não acatasse isso como um julgamento, que não levasse isso como experiência, porque não era o objetivo do grupo. Fiz uma repreensão para ele e mostrei para ele que ele, de alguma forma, estava se fechando para o próprio autoconhecimento, que de alguma forma essa postura de se achar melhor do grupo, né? Não disse com essas palavras, mas assim, essa postura de ele julgar o outro, os problemas do outro, como que eles não estavam evoluindo, né, no processo, porque eles estavam contando seus problemas, que na realidade aqueles estavam evoluindo, porque estavam reconhecendo, e ele não estava se abrindo, então era o oposto.
e que ele, por gentileza, começasse a refletir sobre esse apontamento que era sobre si e não pelo outro, que nunca é do outro, né? E aí o grupo entendeu, porque não deixei com que eles criassem uma barreira de contar seus problemas, porque ali era o lugar. E se a gente queria fazer parte daquele grupo, o sistema do grupo era esse, né? De compartilhar como eles estavam se sentindo de verdade. Não só o lado positivo, mas o lado também ali, seus problemas também, porque aquele era o lugar terapêutico para realizar essa atividade. Bom, a postura. Não desabafe, isso pode ser muito destrutivo, gerando agressividade, irritação ou raiva. Feedback serve para aperfeiçoar o comportamento de alguém em relação a nós e nosso grupo. As intervenções do terapeuta durante o processo grupal dependem, obviamente, do referencial teórico técnico. 4. Equilíbrio. Não aponte as limitações da pessoa. Não dê brecha para ela que ela se sinta menor ou excluída ou maior e exclusiva. Tá? Então, sempre falando que todos nós temos lado luz e sombra, lado que a gente já conseguiu evoluir, a gente pode ajudar o coleguinha, lado que a gente precisa evoluir e aprender com o colega, e assim vai. A gente não é perfeito. Inclusive o próprio facilitador do grupo. Ajuda mútua. O grupo pode acolher, ajudar, mas pondere os comentários para que não sejam limitantes e sem contribuição. Então, eu peço sempre a reflexão antes de ver o que a pessoa está falando, se não vai ser limitante, vai piorar o caso de alguém em vez de ajudar. Então, se abrir a boca, abrir com sabedoria. Dinâmicas em grupo. Objeto especial. Peça para que cada participante traga um objeto que considere especial. Questione o porquê da importância e o que representa para ele. Acolha a experiência de cada pessoa no momento da meditação, caso seja algo negativo, que a pessoa possa aprender a lidar com isso inteiramente. Caso seja positivo, expanda. Então, às vezes, a pessoa ela vai vir no grupo, eu peço, traga hoje um objeto, uma referência, uma foto, alguma coisa. E a pessoa vai trazer, hoje eu quero trabalhar isto. Pode ser uma foto do ex-relacionamento da pessoa, que ela não está conseguindo lidar. Pode ser uma foto que ela recortou da revista, por exemplo, de uma família que ela quer constituir e a dificuldade que ela está encontrando no processo. E quais são os anseios, o quanto ela está se sentindo ansiosa, o quanto ela está se sentindo feliz com isso. E quando é positivo, expandir, né? Uma pessoa que conseguiu chegar a um lugar e aquilo expressa gratidão, como ela conseguiu chegar ali. E aí o grupo interagir com isso, né? Ficar feliz pelo outro, perceber a felicidade, perceber que também é possível para eles, né? Nós estamos interligados, tudo é uma contribuição. Então, tenha por exemplo, um rolo de barbante, novelo, fita, que você inicia a sua fala e não solta a ponta, você só arremessa aleatoriamente para cada um dos participantes, os participantes vão arremessando para o outro, formando uma teia, formando uma mandala. Você pode usar como quebra-gelo para apresentação do pessoal, para feedback, autoconhecimento, ou, por exemplo, para finalizar o grupo, né? Quando você vai finalizar, você joga lá, joga uma bolinha para a pessoa pega. Próximo participante joga para outro e faz aleatório para não ficar algo tão maçante, fica divertido. Gente, eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco no nosso curso e aqui estão nossas referências bibliográficas. Eu peço que vocês façam a leitura desses livros, né? E muito mais, né? São os autores aí, vocês podem ler os livros desses autores e se deliciem na jornada com esses autores, né? Que foram ponte para esse curso acontecer. Espero que vocês apliquem isso na vida de vocês, na jornada de vocês, e que possam, então, ter essa contribuição. Se vocês forem trabalhar com grupos, também a contribuição para as outras pessoas. Um grande, forte abraço. Espero vocês em outros cursos com a gente. Gratidão e até mais.